Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre princípios que regem a prova, né? Tudo no direito tem princípio, né? E com relação às provas, não seria diferente. Tem vários princípios também. Vou abordar aqui cada um desses princípios. Bom, primeiro, princípio da autorresponsabilidade das partes. O que significa isso, gente? As partes, elas assumem as consequências dos seus atos, tá? Em relação à prova. Então, essa ausência de participação na prova, né? Ou aí uma frustração com relação a essa prova, ou êxito com relação a essa prova, né? Se liga aí à conduta probatória do interessado no transcorrer aí durante essa instrução do processo. Então, gente, o que acontece? Se você ficar, né, inativo em relação à produção da prova, né, você vai assumir, então, essa consequência, tá? Esse aí é um princípio que rege a prova. Outro princípio, gente, é o que a gente chama de audiência contraditória. A audiência contraditória nada mais é do que a oportunidade do contraditório. Toda a prova que vai ser produzida, ela vai ser submetida ao crivo do contraditório com a oportunidade para manifestação da parte. Ou seja, essa audiência, né, esse princípio da audiência contraditória na prova, nada mais é do que o contraditório, tá? Essa prova ela vai ser produzida, né, sob o crivo do contraditório e as partes dela, então, vão ter a oportunidade aí de manifestação. Então, por exemplo, se o Ministério Público, no curso do processo, né, ele ali, entre a resposta à acusação e a fase de instrução, esse réu venha a ser processado por outro crime, né, que não aquele que responde nos autos. O que vai acontecer? Pode ser que o MP tenha interesse aí em juntar esse processo, esse documento, essa FAP, né? Se ele juntar, por acaso, o juiz vai dar vista a quem? A defesa, tá? Da mesma forma, se, por exemplo, chega na fase ali do 402, né, no procedimento comum ordinário, chega na fase ali do 402 e a parte ré, por meio da sua defesa, quer apresentar um documento, né? É possível? É possível. E aí, o que o juiz vai fazer? Ele vai dar vista a quem? Ao Ministério Público. Perfeito? Então, isso significa aí o princípio da audiência contraditória. Por sua vez, o princípio da aquisição ou da comunhão significa o seguinte, gente. A prova, ela não é de quem produziu. A prova, ela é do processo, tá? Então, a partir do momento que a prova ela vai para dentro dos autos, essa prova ela é do processo, tá? Ela é do processo. Então, por exemplo, se a parte pretende desistir, né? Por exemplo, de uma testemunha que foi arrolada, deve a parte contrária, né, ser ouvida, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você arrola aquela pessoa como testemunha, por exemplo, isso acontece muito no caso da testemunha, tá? Então, vou pegar aqui o exemplo da testemunha. Eu arrolei 3 testemunhas, o MP arrolou mais 4, mas o MP quer desistir da oitiva de uma dessas testemunhas, porque não consegue encontrar, porque, sei lá, né? Já diligenciou, não acha o endereço dessa pessoa, o MP deseja desistir dessa oitiva. Perfeito, tá? Só que tem que ser dado vista a quem? A outra parte, tá? Tem que ser dada vista à defesa, tá bom? Então, assim, nesse sentido aí, né, o 401 e o parágrafo 2º do CPP, ele deve ser visto aí com cautela, tá bom? Por quê? Porque não é bem assim, né? Que a parte que desista, né, de qualquer da testemunha arrolada, ressalvada a possibilidade do magistrado determinar a oitiva de ofício, né? Pelo princípio da comunhão, essa parte ela tem que ser, essa defesa ou essa acusação, a depender de quem estiver desistindo ali da oitiva dessa testemunha, deverá ser ouvida, tá? Deverá ser ouvida. Então,
Isso é o princípio da comunhão, tá? Outro princípio é a oralidade. Bom, gente, isso é um princípio no processo penal, tá? É um princípio também na prova, tá? É um princípio que rege a prova. Esse dever da predominância aí da oralidade, tá bom? Isso aí, gente, testemunhas, interrogatório, né? A oralidade, ela veio, né, e ganhou um destaque aí na Lei 9.099, né? Hoje, né, como a gente já viu amplamente aí, destaca-se a oralidade, inclusive pelos atos produzidos em audiência, pela preferência das alegações finais de forma oral, né, sendo os memoriais aí uma exceção. Então, a gente vê que todo o processo penal, ele é fundamentado nessa oralidade. E essa oralidade, ela também rege, ela é um princípio que também vai reger aí a prova, tá? Ela vai reger aí também a prova. O princípio da publicidade, gente, amplamente conhecido esse princípio, né? Ele basta por si só, né? Os atos, eles vão ser públicos, ressalvado aí, claro, o sigilo, né? Que, por exemplo, ocorre no caso da interceptação telefônica, porque tem uma previsão legal aí na 9296 de 96, existe uma previsão legal no artigo 1º, né? Que vai atender aí ao segredo de justiça, né? Entretanto, tem uma súmula vinculante do STF, né, que diz assim, que é direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso, né, aos elementos de prova documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão competência da Polícia Judiciária, que diga respeito ao exercício da defesa, tá? Então, apesar de ser sigiloso, né, no interesse da defesa, pode haver aí essa possibilidade da defesa ter acesso a esses documentos aí, ainda que em procedimentos investigatórios, tá? E o livre convencimento motivado, gente, também não é só um sistema que vai reger a prova, tá? Esse livre convencimento motivado aí, ele também é um princípio, né, que rege a prova, tá bom? Então, os princípios da prova, eles vão, o quê, né? Vamos retomar aqui os princípios da prova. Audiência contraditória, livre convencimento motivado, publicidade, oralidade, né? E comunhão, né? Então, nós temos aqui, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Princípios que regem a prova. Audiência do contraditório, ou seja, oportunidade de contraditório, livre convencimento motivado, publicidade, que aí basta por si só, né? A gente já carrega esse princípio da publicidade aí, não só, né, pelo ditame constitucional que ele carrega, pelo princípio, né, do processo penal, da publicidade, e a prova também se rege pelo princípio da publicidade. Então, não tem um segredo muito grande sobre isso, não. Publicidade, oralidade e comunhão da prova, né? Bom, o passo a passo, né? Se a gente fosse falar assim, o passo a passo, né, da prova, a gente tem aí um momento de proposição? Tem. Que momento é esse? É o momento de requerer a prova, né? Que deve ser produzida na instrução processual. Ou, né, para ser realizado o lançamento nos autos aí da prova pré-constituída. Essa produção probatória, ela geralmente vem aonde, gente? Pelo Ministério Público, ela vem na denúncia. Pela defesa, ela vem aonde? Na resposta à acusação, né? Porque a denúncia não é a peça inaugural. Então, o Ministério Público, geralmente, ali já traz as suas provas, né? Inclusive, arrolando testemunhas, né? A defesa, por sua vez, pode, né, na resposta à acusação, que é a defesa preliminar, lembram disso, né? Que a defesa pode oferecer documento, prova. A defesa pode indicar testemunha, prova. A defesa pode requerer diligência, prova, tá? Então, esse momento de propositura aí vai ser aonde, né? Necessariamente vai ser na denúncia e resposta? Depende, tá? Pode acontecer de ter essa propositura em um outro momento, tá bom? De repente, é o caso de você pedir uma diligência complementar para ouvir uma testemunha referida. Isso já vai acontecer aonde?
Na audiência de instrução. Lembra que a audiência de instrução é para ouvir, chega lá, tem uma as testemunhas começam a falar de uma testemunha referida, que de fato presenciou ali o acontecido, enfim. E aí a defesa ou a acusação, ou ambos, né, entendem pela necessidade ali de se ouvir essa pessoa. Então, gente, o momento de propositura, né, não necessariamente vai ser só denúncia e resposta, tá? Pode acontecer num outro momento, mas tem esse momento aí de propositura, tá? Não é preclusivo, tá bom? Esse momento aí, ele não é preclusivo, tá? Esse momento de propositura. E nada impede que durante o decurso do processo as partes venham requerer aí uma diligência ou o magistrado determine de ofício, tá? A limitação, né, a essa liberdade é uma exceção, tá? É uma exceção. E aí, essa exceção, ela levaria, num primeiro momento, né, para a defesa preliminar, que seria aí o caso da testemunha, tá? Mas no caso da testemunha referida, não, a testemunha referida, como ela está sendo descoberta ali naquele momento da instrução, ela pode vir a ser arrolada para ser ouvida posteriormente, tá? Então, assim, o que deve prevalecer aqui, gente, é o quê? O bom senso, obviamente, e a preservação, claro, da garantia, tá? A preservação aí da garantia o quê? Da garantia da ampla defesa, tá? Então, não necessariamente que preclui você não falar daquela testemunha, tá? Então, de repente, você demonstrando, né, que houve a necessidade de ouvir essa testemunha e tal, né, pelo princípio da ampla defesa, né, do contraditório, é possível, tá? É possível. O momento de admissão, né, que é quando, nessa etapa, né, o juiz, ele vai autorizar, então, que essas provas, né, sejam ali produzidas. Essa produção, né, da prova, que aí é aquela etapa em que se confecciona, de fato, aquela prova, e aí, seguido, né, dessa produção da prova, que aí pode ser ouvir a testemunha, fazer a cariação, realizar a perícia, segue-se o quê? O contraditório, abre-se vista aí para as partes, né, para que as partes possam, então, se manifestar, e por fim, o que, gente? A valoração, né, valoração dessa prova. Cabe a quem? Ao magistrado, né, acerca de todas as provas produzidas, ele revelar, né, o porquê do seu convencimento, né. E aí, obviamente, o juiz vai afastar as provas ilícitas, as provas ilegítimas, tá? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Quando eu for falar sobre prova ilícita, aí a gente vai falar só sobre prova ilícita, tá bom? E todas essas nuances que carregam aí a prova ilícita. Quanto à cooperação internacional, gente, essa previsão legal de cooperação internacional, ela tá no CPC, nos artigos 26 até o 41, né? Ela repercute, sim, na produção da prova, na comunicação dos atos processuais, nas prisões, nos incidentes processuais aí diversos. Existem aí tratados bilaterais, doutrinas, jurisprudência brasileira que amadureceram aí esses conceitos que giram em torno da cooperação internacional. No nosso sistema, até a vigência do novo código, essa cooperação jurídica internacional de crimes, ela tinha fundamento em tratados, né, que os estados soberanos signatários adotavam para facilitar essa persecução penal. Mas aí, essa cooperação internacional, ela é um instrumento, então, jurídico, tá? Pelo qual o Estado, ela se traduz aí em um instrumento jurídico, pelo qual o Estado, ele pede a cooperação de um outro, né? Que execute essa decisão ou que profira uma decisão própria sobre aquele litígio no campo de seu território. Com relação a isso, não tem grandes informações assim não, tá? Tô passando para vocês apenas, assim, algumas informações, tá bom? E o novo CPC, ele traz isso aí de uma forma mais ampla, tá bom? Pode haver uma cooperação jurídica internacional, pode haver apenas um auxílio, tá? Com relação a essas questões aí que dizem respeito as questões internacionais entre Brasil e os outros estados, tá bom?
Bem, vamos finalizar, né? A partir de agora, a gente vai passar a ver as questões aí afetas à prova e lista, que eu deixei por último justamente porque agora eu vou falar só de prova e lista e de licitude da prova, trazer alguns entendimentos para vocês, e aí, posteriormente, a gente vai entrar nas provas em espécie, que aí a gente vai falar de exame de corpo de delito, do ofendido, interrogatório, tá? Vamos falar especificamente sobre isso, beleza?